Boa noite. Boa noite, minhas queridas. Tudo bem? E aí, como estão? Boa noite. Enquanto vocês entram, eu vou ajustando aqui. Ajustando as coisinhas aqui. Boa noite, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Esse daqui é um evento de Mês das Mães, então é o mês Mãe, Mulher e o que você quiser. Nome batizado pelas seguidoras daqui do projeto. E a gente fez toda uma programação pensando nas mães. E uma das coisas que a gente sabe, uma das dúvidas, uma das angústias que as mães têm é o retorno ao trabalho no pós-maternidade. E eu digo para vocês que não é só quando o bebê é pequeno, isso acontece com muita frequência, mesmo depois que os filhos crescem, né? E aí, para isso, eu vou trazer uma visita ilustre que já esteve aqui falando com a gente no evento de Mês das Mulheres, e é a Érica, com quem eu tive o prazer de trabalhar. Vou colocar ela aqui na live, ela vai se apresentar e nós vamos fazer um bate-papo gostoso falando das principais dúvidas que as mães têm para retornar ao trabalho, para retornar ao mercado de trabalho, procurar emprego, entre outras coisas. Então deixa eu ver aqui se eu acho a Érica, se eu coloco ela aqui na nossa live. Vamos lá. Enquanto isso, sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Boa noite, Cíntia, tudo bem, e você? Boa noite, eu tô bem. E aí, muito frio? Muito frio, é um prazer estar aqui de novo falando com você. Prazer e falando é meu. sobre um assunto tão delicado que gera tantas dúvidas, né, Cíntia? Muitas dúvidas, muitas dúvidas. E assim, na realidade, na outra live que nós fizemos juntas, né, Érica? Nós falamos sobre a mãe e a carreira, como é que a carreira ficava, né? Como é que se conciliava a maternidade e carreira. E essa daqui, especialmente, é para esse momento crítico, né? Que é a volta ao emprego, como fazer para buscar trabalho depois da maternidade, já que muda muita coisa, né? E você sabe, eu sei, e com certeza algumas queridas aqui sabem que muda muito. Cíntia, de fato muda mesmo, né? A gente sabe perfeitamente disso. Antes da gente até entrar no assunto, para as seguidoras, para as pessoas que estão hoje nessa live... Se apresenta. Eu trabalho com gestão de carreira há aproximadamente uns 7 anos, então eu recebo essas mães em algum momento para falar sobre o assunto, e quando a gente trabalha as informações, no caso, esse meu trabalho ele é muito mais focado na questão de o que eu coloco nesse currículo agora que eu fiz uma pausa na carreira? Eu preciso ter o LinkedIn? Isso eu escuto assim sempre. Eu nem sei que o LinkedIn existia. Ou então, é naquele momento crucial onde a pessoa precisa fazer uma entrevista de emprego e ela não sabe o que justificar, seja para o recrutador, seja para a pessoa que faz aquela primeira abordagem no telefone. Então, eu entro nessa etapa aí da vida das mães, porque eu acho que é um ponto assim crucial. Quando a gente não tem filhos, a gente até... Isso foi um assunto que eu estava hoje à tarde conversando com uma mãezinha. Ela falou, quando eu não tinha minha filha, eu trabalhava numa clínica, eu trabalhava num horário assim, enlouquecedor. Mas eu era extremamente feliz porque eu amava o que eu fazia. De repente a minha filha nasceu e eu não quis voltar para a minha área de atuação, porque eu tive alguns problemas. E aí eu optei por cuidar, me dedicar à maternidade exclusivamente.
E é aquilo que a gente sempre fala, né? Isso deveria ser mais valorizado, porque é um momento onde a gente está investindo no capital humano. É. Querendo ou não, eu falo que é o papel mais difícil que alguém pode desempenhar é o de mãe, né? Uhum. Primeiro porque filho não vem com manual de instrução, a gente precisa aprender. Quem dera, né? Eu vejo muitas frases assim de amigas que acabaram de ter filhos, o meu filho nasceu e eu renasci. De fato, a gente renasce mesmo, né, Cíntia? A gente renasce, a É. gente enfrenta muitos desafios, porque cada bebê é de uma forma. A gente enfrenta um mercado de trabalho que é muito cruel, a gente sabe, principalmente com as mães. A gente enfrenta alguns dilemas que são difíceis até para que a gente possa tratar e trabalhar essas informações. Uhum. É muito comum, engravidei, meu bebê nasceu, a dúvida fica, volto ou não? E aí é o que eu falo, é que eu escuto muito das minhas clientes. Eu fiz conta e não dá para deixar a criança integral no berçário com o salário que eu recebo. Até porque uma criança num berçário na faixa aí de 6 meses, 4 meses num berçário, o valor aumenta muito, porque a responsabilidade é muito grande. Sim. Em contrapartida, tem todo um sentimento que a gente ainda está envolvida com toda essa situação, na verdade. Uhum. E aí a gente opta por não voltar. Ou então É. volta e tem que sair, na verdade. E volta e não fica tranquila, né? São milhões de dúvidas e milhões de questões passando pela cabeça. Eu me lembro claramente, né, quando eu passei por essa situação, e a gente já falou um pouco sobre isso, né, eu e você, mas eu me lembro muito assim do quanto o entrevistador fazia perguntas, independente de ser homem, mulher, jovem, mais velho, sempre fazia as perguntas: o que fazer com a sua filha? Com quem fica a sua filha? Né? E eu me lembro assim que uma das conversas mais empáticas que eu tive foi justamente com uma mãe que tinha uma vida muito parecida com a minha. Era uma mãe Sim. solo, né, que tinha retornado ao trabalho, assumindo uma função executiva, e ela falou: olha, vou virar o crachá e vou conversar com você de mãe para mãe. E aquilo foi tão acolhedor e tão esclarecedor que eu penso que foi um pouco do que eu aprendi, inclusive na hora de orientar outras mulheres também, né, a retornar ao mercado, né, Érica? Então, assim, essa live foi muito pensando nisso. O que eu faço quando eu estou fazendo entrevista, quando eu faço currículo, né? Quais são as competências que eu vou dizer, o que eu justifico, enfim, né? Então, você está muito mais focada nesse aspecto hoje do que eu, né? Que hoje eu trabalho mais com a psicoterapia e a mentoria de empreendedorismo. Então, conta para mim aí. Né? Quais são as principais dúvidas das mulheres na volta ao mercado? Olha, Cintia, eu recebo inúmeras dúvidas das pessoas que costumam passar por atendimento. Desde, eu pausei a minha carreira por 2 anos, porque a gente sabe que esse é mais ou menos o tempo em que uma mãe se dedica à maternidade. O bebê fez 1 ano, ainda está naquela fase mais complicada. 2 anos, o bebê já começa a ter uma certa independência. Daí você fala: e agora, o que eu vou fazer? Existem 2 cenários. O primeiro, na maioria das vezes, eu não me vejo mais fazendo o que eu fazia antes. E aí entram muitas dúvidas. Então, Sim. é um misto de sentimentos. Eu tinha um trabalho antes que eu gostava, não amava, mas gostava. Mas hoje eu vou procurar vagas na área, vou dar um exemplo que é comum. Vou procurar vagas na área financeira e eu já não me vejo mais trabalhando na área financeira. Sim. Ou até mesmo fazendo um fechamento até 10, 11 horas da noite, que é o horário que eu ficava, porque tem alguém em casa me esperando. Já começa por aí. Quando a pessoa chega com essa situação, eu digo: olha, agora é hora de você procurar um profissional, fazer uma terapia para você se redescobrir, até no eixo de carreira, o que você quer de fato fazer. E quando a gente fala um pouco vamos começar pelo currículo, que é a primeira etapa. Quando a gente fala de currículo, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, mudou-se muitas coisas com a LGPD. Então, tem informações que hoje não vão mais no currículo.
Eu até ouvi isso de uma cliente recente. Ela me falou assim, Érica, eu fui preencher meu currículo, mas parecia que eu estava preenchendo aquelas fichas que a gente preenchia antigamente em agência de emprego, quando chegava para buscar. Ela falou assim, e não é isso, né, que o recrutador quer ver. Eu falei, não. De fato, o recrutador quer ver as suas competências, a sua trajetória profissional, o que você já fez, os reconhecimentos, os destaques que você teve na sua carreira. E aí ela me fez uma pergunta na sequência que foi muito esclarecedora. E como fazer isso? Como é que eu traduzo tudo isso, toda essa experiência, toda essa trajetória em uma folha, duas? E isso é complexo, não é uma tarefa muito fácil. Não. E é onde eu preciso pensar e estruturar. Porque normalmente, em via de regras, o currículo tem meio que um padrão. Aí as pessoas perguntam, o que vai no currículo? Vamos falar lá de um cabeçalho, onde hoje vai o seu nome, você não precisa pôr o seu endereço, é importante que você coloque a cidade onde você mora, isso é importante para o recrutador se localizar, né, vamos dizer assim. Idade, tem gente que fala, passei dos 40, não quero pôr minha idade no currículo, porque tem preconceito. Aí eu volto aqui. Infelizmente tem. Não deveria, né? Até porque tem um monte de empresa querendo contratar profissionais mais sêniores, toda aquela situação que a gente vê com frequência. Mas a gente não pode se esquecer que o recrutador é um ser humano. E o ser humano tem seus conceitos e preconceitos. As pessoas às vezes até me perguntam, falam, Érica, mas se eu colocar a minha idade, ele pode me descartar? Falo, então, gente, o recrutador é um ser humano. A gente não sabe como é que essa informação vai chegar, quem vai ler o seu currículo, porque quem de fato está buscando uma oportunidade faz o currículo para uma gama de recrutadores, não é para um específico, né? Exato. Então eu falo, olha... parte muito do princípio de que a verdade é a melhor, né? É a melhor a transparência, né? Enquanto eu era recrutadora, eu buscava muito isso. Sim, sim. E não adianta você colocar lá, teve um cliente que falou assim, eu coloquei no meu currículo que eu tinha 42 anos, mas eu acho que a hora que eu cheguei na entrevista, a recrutadora se assustou, porque ele estava com isso em mente, que o que fazia com que o currículo dele não fosse selecionado era o quesito idade. Na realidade, ele tinha 55. Ele falou, quando eu coloco 55, ninguém me chama. Eu coloquei 42, me chamaram. E aí, a hora que eu cheguei na entrevista, ela se assustou. Eu falei, mas você foi aprovado? Não, eu não fui. Eu falei, então, sabe por quê? Não é nem tanto fator idade, mas você já começou contando uma mentira. Então, isso não pega bem, né, Cíntia? A gente que fez processo seletivo por muitos anos, a gente não quer ouvir isso de um candidato. É verdade. Com certeza. Verdade? Se você não coloca nada, vão te perguntar. Então não adianta, né? É melhor ser transparente. E é o que você falou. A gente lida com a subjetividade, né? Do ser humano que está ali do outro lado, não é uma máquina. Tem esse quesito da idade que eu falo que você deve colocar assim no seu currículo. Tem também número de filhos. Preciso? Não, não precisa. Estado civil eu coloco? Também não precisa. Tem pessoas que até me perguntam, falam assim, mas e a minha opção sexual? Eu coloco? Eu falo, não é necessário. São informações que são suas e que durante a entrevista provavelmente você vai ser questionado no quesito, você tem filhos? Eu tenho quantos? 2, 3, não tenho? Essas perguntas serão feitas na entrevista. Então eu falo que as informações principais é colocar lá o seu nome, cidade que mora, a idade é um ponto importante, o seu telefone, confere o telefone e e-mail, porque tem muitas pessoas que perdem oportunidade porque tem um traço errado, tem uma palavra que não está no local correto. Então isso é complexo. Verdade. As mães até me falam assim, nossa, mas eu vivo passando por aquela situação onde diz assim, mas com quem fica seu filho? Parece até que a criança não tem pai. Eles me perguntam isso, eu acho um absurdo. Eu falo, infelizmente tem recrutadores que ainda fazem esse tipo de pergunta. Não é bacana porque cada um sabe da sua rotina, das coisas como é que vão funcionar. E a partir do momento que você está numa entrevista de emprego, nós entendemos que você está aí
você já viu todos os pontos e que você está preparada para uma aprovação e para iniciar, não é verdade? Uhum. Sim, com certeza. Parte-se desse princípio, mas as perguntas existem, né? Existem. E Então você é tem, melhor ir preparada, né? verdade, você tem que estar preparado para responder esse tipo de pergunta. Um cliente até me falou, Érica, me fizeram uma pergunta extremamente invasiva. Na entrevista eu fiquei chocado. Ele falou, na entrevista me perguntaram assim, tem filhos? Tem. Qual a idade? Tem 8 meses. E vai ficar com quem? Ela falou, então, eu já vi uma escola, já está tudo certo para eu poder matricular. Aí disse que a própria recrutadora falou, mas essa criança já fez adaptação na escola? Porque criança, quando entra na escola, fica doente. E aí cai Uhum. naquela situação. Isso é um quesito pessoal. O recrutador não precisa entrar nesse viés. E entra em valores pessoais também, né? Muitas vezes, opinião pessoal do entrevistador interferindo na entrevista. É bem por aí mesmo. Então, Uhum. quando a gente estrutura, vamos pensar em tirar algumas informações e deixar aquelas que de fato são relevantes. Por Perfeito. quê? Na entrevista vai ser abordado alguns pontos. Uhum. Na sequência, coloca o teu objetivo profissional. Tem gente que fala, mas eu trabalhava na área X, eu quero ir para a área Uhum. Y. Uhum. Ok, você querer ir para a área Y, mas precisa entender quais competências você adquiriu para ir para a área Y, o que você já tem de conhecimento na área Y. Tem um monte de situações que precisam ser revistas, porque é muito comum, e isso é uma situação que nem sei se todo mundo sabe. Inclusive, gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai colocando aí no chat que a gente vai respondendo, né, A gente Cíntia? vai respondendo isso aí. Quando se trata de objetivo profissional, até mesmo, vamos falar primeiro do objetivo. Quando se trata de objetivo profissional, você precisa entender. Eu trabalhei por 10 anos na área administrativa. Meu objetivo profissional, ele tem que ser dentro da área administrativa. Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero numa outra oportunidade, aí você constrói seu currículo com outras informações. Ele é um pouco diferente. Uhum. Outra dúvida que tem com uma frequência gigantesca. Érica, eu estou na empresa X e lá eu tenho o cargo de analista sênior, mas eu entendo que eu estou pronto para um cargo de supervisor. O que eu vou colocar neste currículo? Uhum. Aí é o momento em que eu digo, falo, olha, precisa entender porque para cada empresa o cargo tem um peso. Então, para a empresa X, você deve estar pronto para uma posição de supervisor, mas para a empresa Y, você continua sendo o sênior. Então, Uhum. precisa colocar a área de atuação, que isso facilita para que o recrutador olhe o teu currículo e até entenda um pouco desse quesito. Sim. É importante se atentar a isso. Outro ponto que é interessante a gente colocar é a questão do resumo profissional. Faz aí umas 5 linhas, destacando seus principais pontos, colocando um pouquinho das suas experiências de uma forma resumida. Diante aí da sua trajetória profissional, coloca as informações de forma estratégica. Mas como é que eu faço isso? É simples, olha para as vagas que você está fazendo aí, uma triagem, está se candidatando, Uhum. e veja nas vagas o que está sendo pedido. Ah, está sendo pedido a competência X, e eu tenho. Ótimo. Coloca no teu resumo para que o recrutador saiba. É importante, né, Cintia, a gente até explicar um pouco para o pessoal, que tem muita gente que não é da área e acaba não entendendo. Quando a gente divulga uma vaga num site, e isso é comum, dependendo do nível da vaga, ser testemunha disso, a maioria das vezes vem lá. Se você divulga de manhã e vai olhar no outro dia, 300, 400 currículos. É. Uhum. Dependendo da vaga, é nessa média que costuma Com vir, não é certeza. verdade? Com certeza. Recrutador não lê todos os currículos. Ele faz filtros. Então, o teu currículo precisa ter palavras-chave. Você Uhum. precisa entender o que são essas palavras-chave e colocá-las no seu currículo. Por Sim. quê? Porque tem gente que fala, mas eu não sou chamado para nenhum tipo de entrevista. Acho que é porque eu fiz uma pausa na carreira. Eu ouvi muito disso. E aí, quando você vai ler o currículo da pessoa, de fato, ela não está se vendendo, porque a gente vira um produto. Quando a Uhum. gente faz um currículo, você é o seu produto. Perfeito. E aí o Uhum. recrutador faz ali os filtros e vem, vamos ser otimistas, né? Uns 100 currículos. É leitura dinâmica. Então o currículo Uhum. precisa estar claro,
Se ele não tiver um objetivo claro, eu vou descartar, eu não vou querer nem ler a trajetória dele, porque eu não tenho tempo para ler um a um no detalhe. Sim. Então, como o currículo é a primeira etapa, ele tem que estar muito bem elaborado. Precisa colocar o que eu escuto com frequência. Eu engravidei, eu estava no último ano da faculdade. Eu coloco essa informação no currículo? Falo, então, é complicado, porque não está concluído. Então, você não pode colocar como concluído. No Sim. entanto, como você estava no último ano, você pode colocar a informação e aí você coloca trancado no tal semestre. Para que quem lê saiba que houve uma pausa. Exato, para também não cair naquela de mentir ou omitir, né? É, Perfeito. Erika, perguntaram alguma coisa aqui, ó. Podemos não responder. Ah, peraí, tem continuação. Quando somos questionados com perguntas invasivas, podemos não responder ou responder de uma forma vaga? O que você acha? Qual a sua opinião? olha, as perguntas invasivas, elas são complexas, porque a gente está numa entrevista no momento em que a gente já está tenso, né? A gente está conversando com uma Isso, pessoa que a gente não conhece, mas eu acho pertinente responder. Quando a sim, pergunta entra num nível muito invasivo que te fere, eu acho interessante você olhar para o recrutador e dizer: eu não me sinto confortável em responder a sua pergunta. Por quê? As pessoas até falam para mim, mas como assim? Eu falo, a entrevista de emprego ela é um convite. Por quê? O recrutador, ele torce por você. Ele uhum, quer muito que você seja aprovado. Ele quer muito que você passe no processo seletivo, porque a intenção dele é fechar aquela vaga com um candidato bom, né? Que esteja dentro do perfil que está alinhado. Aí as pessoas falam assim, não, mas a recrutadora não foi com a minha cara. Escuta isso. Ela não gostou de mim, é, principalmente quando a entrevista, quando é um gestor, um recrutador entrevistando uma mulher que tem filhos. Ela fala assim: ele é preconceituoso porque ele não me aprovou, porque eu tenho filhos. Mas a gente não sabe que por trás da vaga tem N situações que o recrutador avalia. uhum, E essas avaliações são avaliações que são feitas criteriosamente. Às vezes acontece, e a gente já viveu essa experiência, de você ter vários critérios e dois candidatos muito bons, mas ali no quesito desempate, às vezes foi um idioma que estava fluente, que uhum. desempata, às vezes é uma formação acadêmica mais recente. É que depende muito do perfil da vaga e do que você está buscando. Exato. E existem perguntas que podem vir a ferir mesmo valores. Isso aconteceu comigo. Me perguntaram uma vez sobre idade, né? E assim, para mim foi extremamente invasivo e, e eu tive que responder de uma forma assertiva. Eu falei assim, bem, eu posso até porque assim, eu tinha 32 anos, eu estava sendo questionada se eu estava muito velha para aquela vaga, né? E aí eu disse, olha, posso até ser velha, mas, né, velha entre aspas, mas eu tenho a experiência necessária. Então, às vezes, a gente precisa ir para a assertividade, nem ficar na agressividade e também não se fechar, né? Sim, perfeito. Uhum, Eu acho que é isso mesmo, Cíntia. Por quê? A gente vai preparada para responder perguntas sobre a nossa trajetória é, profissional, sobre os motivos pelos quais a gente saiu da empresa. A gente se prepara para isso. De repente, a gente chega numa entrevista e o recrutador te faz uma pergunta que você não esperava. A primeira coisa, você cai em choque. A né? segunda, você tem que se recompor para poder responder de uma forma em que você não seja agressivo. Uhum, Então é aí onde entra a assertividade para poder ter a melhor resposta, não é verdade? exato. Jogo de cintura, né? Jogo de cintura, Exatamente. jogo de cintura total. Eu acho que é muito difícil. E olha o que eu escuto. Eu vou fazer mães. Ficou 3 anos fora do mercado, começou a mandar currículo. Por quê? Fez um bom currículo, fez um LinkedIn com palavras-chave. É fato, as oportunidades começam a surgir. Aí começa a mandar currículo e falar, Érica, vou fazer uma entrevista amanhã. Uhum, Ai, que bacana, me prepara? A gente se prepara de todas as formas, mas eu falo que sim. a postura, o comportamento, a atitude
ela vai à frente. Então você precisa tomar esse cuidado, principalmente quando o recrutador te pergunta assim: mas por que que você saiu do teu último trabalho? É hora dela responder assim: porque eu resolvi pausar a minha carreira para me dedicar à maternidade. Mas ela tem uma dificuldade tão grande de sair isso, parece que ela está fazendo alguma coisa errada. É, Ou então ela faz aquela meia-culpa do tipo: eu precisei cuidar dos meus filhos. Aí já vem com aquela cara de, né, uma vítima. autoestima baixa, vítima. Hum, Recrutador não gosta de gente que se vitimiza. Fala a verdade, de fato foi isso que você fez. Você fez uma pausa na carreira para se dedicar à maternidade e você entende que agora é o momento de você retornar ao mercado de trabalho. Não tem nada de errado nisso. sim, com certeza. Parte-se muito do princípio do que você falou, é um convite. Não é só você que está sendo avaliado, você também tem que avaliar a oportunidade de trabalho e tudo mais. Então você escolhe a hora que você quer voltar. Claro que a gente sabe que a gente vai de acordo com o nosso bolso, né? Com a nossa Sim, realidade. Mas, por exemplo, se você está num processo seletivo que fere seus valores ou algo assim, você opta por aceitar ou não aceitar a vaga, né? Então não é só você que é avaliado, você também avalia. e está muito em alta a tal da cultura fit. Tem gente que me pergunta: mas o que é É. isso? Eu falo assim: gente, vocês precisam entender, falei, trocando em miúdos, é assim, vocês precisam entender se os seus valores, a forma como você pensa, como você age, combina com a empresa também, porque é um Uhum. casamento. Uhum. Não adianta eu ser um profissional que tem uma mente aberta, se tenho vontade de ter algumas, vamos dizer assim, horário flexível, quero fazer home office, se a empresa onde eu estou inserido não oferece isso. Uhum. Eu acho que precisa existir essa clareza de ambas as partes para que as coisas funcionem bem. Isso é de extrema importância. É o que a gente falou, é uma avaliação tanto da empresa quanto sua. E aí as Uhum. pessoas falam: mas é feio eu declinar do processo seletivo. Não é. Claro Não que é. não. Uhum. Não é. Eu brinco sim de que ninguém é obrigado a nada. A gente ouviu tanto essa frase na vida que hoje pra gente virou, né? Olha, ninguém é Sim. obrigado a nada. Se Claro. você está numa empresa e não está feliz, você não é Uhum. obrigado a ficar nela. Você pode perfeitamente buscar uma nova oportunidade, olhar para o mercado, porque existem inúmeras empresas e aí é o seu momento de pensar numa transição de carreira, numa recolocação. E eu falo, o melhor momento para procurar emprego é quando você está empregado, que aí você tem a opção de escolha, você consegue ver todas as vertentes, fazer uma análise do cenário. Isso é muito importante. Sem dúvida, Érica, sem Não é dúvida. verdade? Com certeza, tem toda a razão. Com relação ao currículo, tem mais alguma coisa que você queira dar de dica? Tem sim, Cíntia. Olha, um erro muito comum que as pessoas cometem, colocam no currículo inglês intermediário. Mas fez inglês há anos, não tem mais a mesma fluência, não consegue fazer uma entrevista em inglês. Aí o recrutador Sim. te convoca, né, te convida para uma entrevista e aí fala para você assim: você se sente confortável em fazer uma entrevista em inglês? Você vai dizer que não, porque você já está nervoso, você não tem fluência no idioma. Então, se o seu idioma é básico, não coloca no currículo, não tem necessidade. Se Uhum. você se sente confortável em fazer uma entrevista, seja em inglês, espanhol, italiano, a língua que você tem fluência, coloca. Isso é extremamente importante porque muitos recrutadores, eles falam assim: colocou no currículo inglês intermediário, não fez a entrevista. Eu não tenho como aprovar esse candidato. Então, para não gerar uma expectativa tanto em você quanto no recrutador, seja honesto. Sim. As pessoas também falam dessa questão da pausa, porque o recrutador vai olhar meu currículo e vai ver que a minha última experiência profissional foi em 2018. Depois Uhum. disso, eu fiz essa pausa, me dediquei, agora que eu estou voltando. Como é que eu justifico isso? No currículo você não justifica, você coloca lá a última empresa, a data em que você esteve na empresa e você coloca, e quando você vai para a entrevista, você explica para o recrutador. Eu sempre falo, gente, é importante você deixar informações para que o recrutador te pergunte, aí é o momento de você esclarecer. O currículo não é necessário. No Uhum. próprio LinkedIn, tem uma funcionalidade que poucas pessoas conhecem, que está lá: pausar a carreira. E aí você pode justificar o motivo. Tem pessoas que fazem intercâmbio, tem pessoas que Uhum. querem um ano sabático,
e tem um campo lá onde você pode escrever essa informação. Então, Legal. e não tem problema. As pessoas precisam começar a ter essa consciência de que tudo bem, a gente precisa ser honesto com o recrutador e com a gente. Exato. E assim, ainda entrando naquilo que a gente falou agora há pouco, você pode escolher, você pode optar. Então, assim, a gente precisa parar com essa coisa de que a gente está fazendo coisas erradas. Né? Você está Sim. fazendo coisa errada se você se dedica ao seu filho. Você está fazendo alguma coisa errada se você resolve tirar um ano sabático. Uma escolha sua. Sim, total. E precisa ser verdadeiro com você, eu falo. Uhum. Na questão das experiências profissionais, descrever as empresas, as 3 últimas, descrever as atividades. Tem um monte de gente que não descreve. O que um analista júnior faz na empresa X, na empresa Y pode ser diferente. E também pode ser diferente do perfil que eu estou buscando. Então, facilita a vida do recrutador. Descreve as atividades mais estratégicas no teu currículo. Isso ajuda. As pessoas também me perguntam, mas eu não preciso pôr o número do meu RG, do meu CPF? Não, não precisa. Mas eu tenho um CRP, eu preciso colocar? Sim. Lá abaixo do cabeçalho, para a pessoa entender que você é um profissional credenciado da área em que você vai atuar. Então, Sim. o número do CRP ou de qualquer outro órgão que você seja credenciado é interessante colocar. RG, CPF, habilitação? Não, não precisa. Eu fiz curso em 2000, eu preciso colocar? Eu falo, então, precisa entender. Atualmente, o que você fez de curso? Eu fiz 2 cursos só. Coloca esses 2, porque cursos muito antigos acabam não fazendo tanto sentido. E hoje a gente vive uma modernidade muito grande, onde você pode se atualizar em qualquer plataforma. Tem um monte de plataforma aí que te oferece cursos Isso. grátis, que você pode buscar informação. Então, o recrutador precisa entender também que você está atualizado, que você ficou aí, fez a sua pausa na carreira, mas que nesse tempo todo você se atualizou, você procurou saber o que estava acontecendo na tua área, você fez formação, você, de alguma forma, está dentro do mercado de trabalho indiretamente, não é verdade? Está se preparando de alguma maneira. Sim, tem gente que fala. Outra dúvida muito frequente aí entra um pouco na das mães. Eu não quero voltar para o mercado de trabalho, eu quero empreender. Mas talvez é o que a gente sempre traz, né? Até a gente ouviu uma outra pessoa que veio aqui que falou, teve essa conversa com você, foi uma conversa Isso. maravilhosa. Empreender não é para todo mundo. É, Às vezes, isso aí. assim, num grito de desespero, a pessoa precisa arrumar alguma coisa para fazer, mas não quero voltar para o mercado de trabalho, eu quero empreender. Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Você tem resiliência? Está certo o nicho que você vai atuar? Tem todas essas perguntas que eu acho que são importantes que a pessoa faça e até mesmo procurar um profissional habilitado para te ajudar a entender se é nesse momento em que você quer, de fato, empreender. Porque não é fácil, né, Cíntia? A gente sabe que empreender, ainda mais no Brasil, é um desafio gigantesco. É um desafio mesmo. E até assim, você tá afim, então se prepara, né? Se prepara, faz um bom plano de negócios, né? Que aí tem uma série de orientações que vão aí pela frente, né? Sim, as orientações até mesmo do nicho de atuação, porque nós sabemos que funciona assim. Sempre fiz bolo, vou dar um exemplo qualquer. Sempre fiz bolo muito bem. Todo mundo ama os meus bolos. Mas agora que eu vou fazer para vender, será que eles vão amar também? Isso. Entra muito nisso, né? Será que eles vão gostar do meu bolo? Vão comprar o meu bolo? E aí, é comum. Tem mãe que chega para mim e fala assim: eu não sei vender. Eu não gosto de vendas. O que eu posso fazer como empreendedorismo sem ser vendas? Eu falo, mas aí a gente fica numa saia justa, né? Porque você vai vender o seu produto o tempo todo. Você vira um produto que é vendido o tempo todo, né? Isso, Fala, exato. aí é complicado. E aí a gente começa a falar das ferramentas de vendas que a pessoa às vezes faz sem saber. Porque tem muito disso. Você que está nessa área mais especificamente do que eu, sabe falar mais sobre o autoconhecimento. Às vezes a gente não tem essa questão do autoconhecimento tão forte e aí a gente não sabe se a gente sabe se vender ou não. A gente faz, mas não sabe o que faz. Exato, e se preparar, né, para isso e filtrar um pouco melhor, né, a forma como você fala, que é o que você falou.
Você é um produto. Antes de mais nada, você é um produto. Ah, mas Cíntia, que horror. Mas né? E você se vende, inclusive, no mercado de trabalho. Eu estou falando se vender de uma forma nada pejorativa, mas você precisa saber falar sobre o que você sabe fazer. E aí vai ser assim também se você for empreender, você vai ter que vender, né? Uhum. Principalmente no momento da... Acho que de currículo a gente falou tudo que eu acho que é pertinente que as pessoas saibam. Legal. Eu até depois vou deixar o meu Insta aí para as pessoas seguirem, porque lá eu posto várias dicas, várias experiências, vários cases que talvez facilite no dia a dia. E eu recebo muito dos meus clientes feedbacks do tipo, porque sempre que um cliente passa por uma entrevista, eu pergunto, e aí, como é que foi a entrevista? O que foi te perguntado? E aí eles me dão esse retorno. Então, vem desde um recrutador que faz uma entrevista bem bacana, extremamente assertivo, até um recrutador que faz perguntas que não condiz. Aquela famosa, quais são seus pontos fortes e fracos? Todo mundo fala que soa quando sai essa pergunta, porque é difícil responder. Você está numa entrevista e você não quer falar aquilo que você não faz muito bem, o seu ponto fraco, como ele diz, não é? E aí é complicado. Falando de entrevista, Cintia, eu acho que é se preparar para o momento, essa questão, as mães principalmente, quando faz pausa, não se vitimize, não vá culpada. O que Isso. que, o que que tem muita mãe se queixando? Por quê? Hoje está em alta, sempre esteve, né? Mas agora com uma frequência maior, o famoso vídeo currículo, né, Cíntia? Isso, é muito, muito. E assim, na época em que eu trabalhei com isso, com preparação também para recolocação, gerava um pânico. Gerava um pânico. Eu tenho uma cliente que recebeu essa instrução para fazer um vídeo currículo, era de 1 minuto e tinham 3 perguntas que ela tinha que responder. E aí eu falei para ela, olha, então você foca nessa competência que você tem, você fala sobre isso. E aí eu fui dando algumas dicas e falei, escreve do primeiro, faz Isso. alguns para você ver se você se sente confortável ou não, porque existem 2 situações. Uma que o cliente tem que fazer direto na ferramenta, que aí é aquilo, errou, Sem não ensaio. disse, foi, salvou e não, né? E tem aquele que Uhum. você pode enviar. Esse que você pode enviar é o melhor porque você consegue se preparar, consegue gravar do seu celular, consegue fazer várias vezes. Essa minha cliente falou assim, Erika, eu fiz 36 vezes. Ela me mandou Tudo 3 para eu bem. poder avalizar. Ela falou assim, olha, são 36. Que eu perguntei, falei, e aí? Eu fiz, eu estou te mandando 3 para você poder avaliar se eu estou respondendo as perguntas de forma correta. Falei, ok. Ela falou, só que eu preciso te confessar uma coisa. Eu falei, me fala. Eu fiz 36. Eu falei, como assim? Ela falou, eu começava, eu gaguejava, eu deixava de falar alguma informação que era importante, eu não sabia se eu estava bem posicionada diante da câmera. Ela falou, então, aconteceu tantas situações. Ela falou, eu queria fazer um vídeo currículo bom, adequado. E aí eu fui fazendo. Ela falou, quando eu terminei que eu contei, ela falou, deram 36. Ela falou, nossa, será que vai ser aprovado esse? Será que pelo menos esses últimos foi melhor? Elas até falam, mas que roupa que eu coloco no vídeo currículo? Eu tenho que colocar a roupa da entrevista? Elas perguntam, eles falam, de fato tem. Tem que estar com uma maquiagem leve, uma roupa profissional, nada para você poder fazer seu vídeo currículo. Tem que estar tranquila, falar pausado. Eu sei que é 1 minuto, mas quando a gente começa a falar as informações, 1 minuto não é tão pouco assim. Eu falo para as pessoas, quando você vai lá no discurso, 1 minuto acaba dando o tempo certinho para você responder as perguntas. Você tem que estruturar antes, estrutura, escreve tudo o que você quer responder da forma como você quer responder, lê aquilo, veja se você está se vendendo, que eu sempre falo, você é um Isso. produto, você precisa se vender. Veja se você está se vendendo e aí você coloca e começa a gravar. Os primeiros não vão ficar bons, porque é teste. É teste, aí os últimos você faz, você se sente mais confortável. E aí elas falam assim, quando eu avalio, às vezes eu abro alguns critérios e falo, olha, você está olhando muito para a escrita, porque é comum a pessoa colocar o papel aqui na frente, ficar lendo e olhando. Não, não faz isso, você já sabe o que tem que ser dito. Você está falando de você.
Deveria ser muito fácil para você. Uhum. Não é. Não é mesmo, né? E assim, uma coisa que eu falava, independente de te pedirem também, né? Se uma empresa pede, se você já tem isso, você já está preparada, né? Então já faz, já começa a se preparar, porque tem sido uma tendência. Grava a Sim. testa, pede para outras pessoas olharem também, né? Então Uhum. é legal já deixar uma cartinha na manga. Eu acho, Cíntia, tudo que você puder se Uhum. antecipar diante de um processo É, seletivo é interessante, porque a gente sabe que tem algumas empresas que têm urgência dos profissionais, então vão te isso. pedir de um dia para o outro. E aí tem Uhum. ter toda essa preparação assim, num período tão curto para você que já está fora do mercado há algum tempo, é ruim. Isso. Então, deixa tudo certinho, tudo. Ah, mas ela pode me fazer perguntas que não são as que eu gravei no vídeo currículo. Não Uhum. tem problema. É mais fácil para você responder, porque isso já está mais claro para você. As Isso informações, já de modo ensaiou. geral, Isso. já. Aí facilita a tua resposta, facilita a construção das respostas, né? Perfeito. O vídeo currículo é importante. A entrevista. É aquilo que a gente falou, não se vitimize, fale os reais motivos. É o que eu sempre falo, seja honesto com o recrutador. Não pode mentir na entrevista. Seja assertivo. Tudo que ele quiser saber a mais de informações, ele vai te perguntar. Então, eu vou falar para ele que eu saí da última empresa porque eu quis me dedicar à maternidade. Se ele me perguntar o porquê, você explica. Fala, é um momento onde eu queria vivenciar essa experiência. Então não tem problema. Ele vai fazer as perguntas que ele quiser saber quando você não responde tudo aquilo que ele quer ouvir. Falei, não se Uhum. preocupe com isso, que as pessoas às vezes se preocupam com isso. Outra questão que as mães trazem com muita frequência. É trabalho remoto, é home Isso. office, então vai ser mais fácil. Não é, gente. Mais ou menos. Não é. Não é, porque os filhos eles vão estar em casa em algum momento. Essas pessoas moram com família. E aí você tem as demandas para entregar e tem Uhum. o barulho, tem as reuniões, conciliar tudo isso, porque as mães estão trazendo muito essas dúvidas nos atendimentos. Érica, achei a vaga dos sonhos. Eu falei, é remota. Falou, ai, que bom que é remota. Mas o fulano fica na escola meio período. O outro meio período eu acho que eu dou conta dele em casa, trabalhando remoto. Eu falei, então, pensa se é possível, porque pode ser que não seja possível. Que É, as pessoas acham que você pode ir na hora que você quer e não. Existe um horário estabelecido para você marcar o seu ponto de entrada, de saída, as reuniões, as demandas que você tem que entregar, tudo isso é muito fácil, né? exato, haja visto que a gente vivenciou durante o tempo mais pesado aí da pandemia, né? Quando a maioria de nós tivemos que trabalhar em casa, né? Então, é mais ou menos esse cenário, né? As crianças em casa, claro, guardadas as devidas proporções, é bichinho de estimação, é criança, tudo junto. Então, pensa se é isso mesmo que cabe para tua vida, né? Uhum. Eu acho importante a pessoa fazer essa reflexão até para entender, porque na maioria das vezes elas falam assim, eu vou pagar a escola meio período fica comigo em casa. Eu vou falar por Uhum, mim. Eu tenho um menino de 1 ano e 8 meses, ele não para. Então o período que ele está em casa é difícil trabalhar. uhum, Então tem muito disso. Minha filha é maior. Ok, é uma outra realidade. Então é as uhum. reflexões que você tem que fazer para ver se cabe no teu dia a dia ou não. Exato. É, cada um sabe como organiza a sua vida, né? Outro ponto que acho que é interessante a gente abordar, Cintia, as mães perguntam, eu tenho que ter um perfil no LinkedIn? Tem. Uhum, uhum. Hoje, a maioria das vagas, elas estão dentro do LinkedIn. O recrutador te encontra via LinkedIn. É. Então, é necessário que você tenha um perfil atualizado e completo. Por Uhum. quê? Tem pessoas que falam assim, mas eu criei o meu perfil quando eu estava trabalhando e depois eu não atualizei mais. Mas eu entrei lá ontem e eu coloquei algumas informações. Eu falo, então, mas preencheu completo?
tem que estar tudo certinho, para quem for te buscar nos filtros, porque assim como o recrutador faz filtros para os currículos nas plataformas, ele também faz no LinkedIn. Uhum. Eu quero um profissional da área financeira. Ele vai colocar lá e vai trazer os profissionais. Mas o que acontece? Que as pessoas não se atentam. Os primeiros perfis que vão vir são os que estão totalmente preenchidos. Uhum. Então, se a gente tem lá um número grande de perfis, a chance dele chegar em você é menor do que alguém que já está com o perfil todo preenchido. Então, é ter um LinkedIn adequado, com palavras-chave, com foto. Tem gente que fala, mas eu não quero pôr foto no LinkedIn. É importante. Querendo ou não, nós somos seres humanos, a gente tem essa necessidade de saber com quem que a gente está falando, de Pessoas se entender, conectam com pessoas, né? Uhum. de se conectar com alguém, de olhar, de falar, olha, que bacana, o currículo está aqui, as informações estão aqui. Então, é importante ter esse perfil extremamente, totalmente preenchido, porque faz diferença no processo seletivo. Legal. Muito bom. O que compartilhar no LinkedIn? É uma pergunta que me fazia muito, né? Eu falava muito que é legal você ter um movimento lá no LinkedIn, você, de uma certa forma, compartilhar quando você fez um curso, alguma coisa assim, mas com cuidado, né? Acho que informações pessoais também não é legal, porque lá não é lá não é o canal, né? Não é uma rede social, é uma rede social profissional. Sim. Sim. O que tem tido muitos debates ultimamente sobre o LinkedIn, Cíntia, a questão de que o LinkedIn está virando um Instagram. Porque tem É, muita gente postando no LinkedIn, mães às vezes, isso é os relatos que eu ouvi. Posta foto com o filho no home office, faz um texto. isso. Uhum. Tem algumas pessoas falando de pessoas que o filho sai da maternidade e posta aquela fotinha falando o fulano chegou. Tem muitas pessoas criticando nesse sentido. Aí entra a dualidade da situação, né? Você escolhe o que você quer ler e o que você quer ver. Isso é o Exato. primeiro fato. Uhum. É uma escolha. Eu continuo partindo do princípio de que o LinkedIn é uma rede profissional. Então, Uhum. vamos seguir nessa linha? Mudou alguma regra, alguma lei, algo da tua área? Faz um textinho, Sim, compartilha. Compartilha isso. com seus contatos. Tem situações que parecem ser muito óbvias para quem está na área. No entanto, quem está de fora não sabe. Ah, mudou um quesito da lei trabalhista e eu trabalho nessa área. Deixa eu compartilhar para as pessoas saberem. Uhum. Uhum. Olha, li um livro excelente que me ajudou a desenvolver tais competências. Comecei a olhar para isso. Compartilha. Uhum. Assisti um podcast, uma palestra muito boa do palestrante X. Achei que isso traz luz para essa área da minha vida. Compartilha. Sim. Compartilha coisas que são pertinentes à sua área. É o que eu sempre digo. Existem as redes sociais que você usa aí para o seu dia a dia, né? Ah, eu quero compartilhar a foto do meu filho que acabou de nascer. Eu tenho lá no Instagram as pessoas que eu conheço. Que bacana, você vai compartilhar lá, as pessoas vão te parabenizar, vão escrever recados e tudo mais. Se vai postar no LinkedIn, qual que é a finalidade? Precisa entender. Ah, eu vou postar porque foi uma luta, foi uma batalha para eu ter este filho, por A, B, C, D. Ok, Uhum. eu falo que é igual essa questão do que postar e como postar, mas se você quer partir para um status profissional, poste textos, frases ou situações voltadas para a sua área profissional, porque aí fica adequado. Concordo, concordo. É uma coisa que eu vejo também, assim, opiniões políticas, esse tipo de coisa é melhor evitar, né? Sim. E o LinkedIn, ele tem uma coisa muito legal, que são os grupos, que você pode entrar num grupo da tua área de atuação, fazer networking. Lá é para isso, né? E para você Uhum, justamente se conectar com pessoas da sua área. uhum. Então, como você está conversando com pessoas que subentende-se que serão possíveis contatos de trabalho, comporte-se como se estivesse no trabalho. É Né? exatamente isso. Eu acho que a gente tem que pensar e ter o foco nisso. E muitas pessoas esquecem que lá tem vários grupos que você pode participar.
grupos que têm Isso. assuntos interessantes para você. Outra coisa que as pessoas fazem com frequência, só lembram do LinkedIn quando são demitidas. Uhum. Ah, quando é demitido, aí quer fazer conexão com todo mundo, quer pedir recomendação, quer dar parabéns. E aí, quem recebe essas colocações, né, acaba ficando meio que com o pé atrás. Fala, só fez isso porque foi demitido. Então, eu falo até para os meus clientes, para quem está buscando trabalho, todo dia entra no LinkedIn, se candidata Uhum. para as vagas, olha lá o que está acontecendo, olha o que foi postado, faça um postzinho referente a algum assunto pertinente à tua área profissional, para quem está buscando. Ah, eu não estou buscando. Entra no LinkedIn mesmo assim, se você puder, dia sim, dia não, para interagir, para entender. Se alguém foi promovido e você acha que foi bacana, coloca uma mensagem. Eu acho que esse é o intuito da rede. O LinkedIn também tem, muita gente não se atenta. Vários cursos gratuitos na plataforma EAD deles. Isso, São, e é muito bom. Uhum. são cursos excelentes, que são ministrados por profissionais renomados. Tem muito conteúdo de situações que muitas vezes passam desapercebidas no dia a dia, no mercado profissional, porque querendo ou não, a gente sabe que a correria é grande, mas você acaba lá recebendo, eles chamam de boletim diário, informações que você fala, opa, interessante, não sabia. Teve fusão de Uhum. empresa A com B, teve situações onde as coisas mudaram. E é aquilo que você disse, tudo que for muito pessoal, que for suas opiniões, guarda. Uhum. Mas eu ouvi isso de um cliente. Mas então você não quer que eu expresse o que eu penso nas minhas redes sociais? Falei, não é que eu estou pedindo para você não expressar. Eu estou dizendo para você que tem informações que a gente dá para um grupo de amigos. Você está numa reunião Uhum. na sua casa, as pessoas já sabem a sua opinião sobre política no sentido A, B, C, D, ok. Agora, lá no LinkedIn, onde você tem uma rede de contatos, não é o melhor lugar para você dar a sua opinião, até porque as pessoas, sendo ou não, elas têm opiniões diferentes. E nem todo mundo recebe bem a questão de que alguém pensa diferente de mim. Evitar polêmicas, né? Evitar polêmicas, eu acho que, assim, não faça aos outros o que você não quer que façam com você, né? Então, evita palavras ofensivas, esse tipo de coisa. Infelizmente, por mais óbvio que seja, legal a gente falar essas coisas, né? Muita gente se esquece. Ah, importante, recrutador olha a rede social sim, viu? Sim, sim. As pessoas falam, mas que chato isso, está bloqueado. Mas olha, ele sempre dá um jeitinho de olhar uma informação ou outra, porque eu não quero contratar na minha empresa alguém que vai dizer assim, nossa, é um saco trabalhar na segunda-feira. Ou alguém que vai fazer um comentário ofensivo, pode ser até relacionado à política. Ou alguém que vai falar algum tema que é mais delicado, expor isso tudo para uma rede social. Isso pode me desclassificar de um processo seletivo? Pode. Uhum. É, é a mais pura verdade. Pode sim, porque o recrutador vai entrar lá, vai ver isso e vai falar, nossa, na entrevista ele se vendeu de uma forma muito assertiva. Mas eu estou vendo que quando dispara alguns gatilhos mentais, ele tem um comportamento que não condiz. E aí vai falar, Uhum. não é o tipo de profissional que eu quero dentro da minha empresa. Isso mesmo, perfeito. As pessoas são contratadas pelos seus conhecimentos, suas habilidades e são demitidas pelas suas atitudes. E É bem hoje por é isso. possível já verificar as suas atitudes antes do processo seletivo, né? Sim, Antes sim. não, quer dizer, no processo seletivo. É bem por aí mesmo. E você sabe perfeitamente, até melhor que eu, que os testes psicológicos que são tão temidos, as pessoas falam, eu fiz o teste, eu estava nervoso. Não, gente, o teste sai exatamente traços da sua personalidade, É, traços do seu comportamento, que são avaliados pelos psicólogos credenciados da área. Então, isso. o psicólogo não vai avaliar nada daquilo que não está escrito ali no teste. Uhum. Isso é fato. E é legal a gente falar também, né, Erika, que assim, a gente não usa uma ferramenta só de avaliação, né? Se a empresa optar por fazer só entrevistas, ela vai fazer pelo menos duas ou três entrevistas com pessoas diferentes. Então, não é só uma avaliação, né? A pessoa opta por fazer uma entrevista e um teste, quer dizer, ela vai
ver todas as possibilidades daquele candidato. Então, não é só um instrumento de avaliação, né? Então, por isso que você precisa se preparar para todas as etapas. Sim, é exatamente isso, Cíntia. Eu falo que as pessoas às vezes vão para as entrevistas, vão para um processo seletivo totalmente despreparado, com aquela situação assim, nossa, eu vou falar sobre mim, é muito fácil. Quando chega na entrevista, o recrutador faz a temida pergunta, fale sobre você, já trava. Ali ela está com um currículo brilhante, ela tem uma trajetória bacana, mas ela já perdeu a vaga. Porque ela não consegue falar bem sobre ela. Falta muitos pontos. E tem gente que até passa pelo recrutador, e aí vai falar com o gestor da área. E aí é o momento onde tem que dar detalhes das funções que ele desempenhava. Porque é aquilo que nós falamos, o recrutador ele tem um conhecimento raso sobre as áreas de modo geral. Ele não é especialista em nada. Então, ele faz aquela triagem baseada nas questões aí dos pré-requisitos da vaga, no que ele entende do candidato. E quando ele entra ali com a entrevista com o gestor, que ele tem que dar detalhes, ele não consegue, porque ele mentiu no currículo, ele mentiu para o recrutador, e aí onde ele não é aprovado para a vaga. E vai mais além. Aí ele se queima no processo seletivo e aparece uma nova oportunidade, o recrutador não vai chamá-lo, porque já sabe que ele mentiu. É. Então, transparência acima de tudo, né? Mentira não é legal. Tem uma coisa também que eu me lembro muito, né? Que acontecia muito, que é assim, fala um pouquinho de você, né? Quem é você, tal? Uma pergunta assim meio inicial, né? Quem é você? Me conta um pouquinho. Ah, aí você me pegou. Você não precisa ensaiar as respostas, até porque a gente quer espontaneidade. Quanto mais espontâneo, melhor. Mas você está indo para uma entrevista, você tem que estar preparado para falar de você. Então, não tem jeito. Você não vai falar do teu irmão, do teu primo, do teu cunhado. Você vai falar de você, né? Então, você me pegou? Então, você sabe que as perguntas serão relacionadas a você. E é muito assim, aí você escuta dos meus clientes, é muito fácil falar do outro. Você não quer que eu fale os meus clientes, porque eu abro para eles, ó, para mim você pode responder o que vier à cabeça, que aí a gente conversa e aí eu vou balizar a tua resposta, vou deixar ela mais assertiva. Mas eu não posso falar do meu marido, de qualquer outra pessoa, menos de mim. Mas é o teu marido que vai entrar na empresa. Nossa, falar de mim é muito difícil. O que eu tenho que falar? Eu tenho que falar meus hobbies? Todo mundo pensa no hobby, Cíntia. Eu tenho que falar meus hobbies? Ou o que eu faço de final de semana? Eu falo, gente, vai além. Não é isso que o recrutador quer saber. Ah, mas eu tenho que falar do quê? As pessoas se perdem muito facilmente. E a gente que fez processo seletivo por muitos anos, a gente sabe que essa é uma das primeiras perguntas. É aí que a gente quer conhecer o candidato, que a gente quer entender quem é aquele profissional que escreveu todas aquelas informações no currículo. E é aí que ele já nos decepciona. Exato, é isso mesmo, né? Uma coisa que torna a falar, né? Eu falava muito isso nas entrevistas para os candidatos, principalmente os mais jovens. Sim, você está nervoso, é normal, né? Então, você vai para uma entrevista, mãezinha ou sem ser mãe, você vai ficar, porque você está sendo avaliado. Então, nós, se fizermos uma entrevista hoje, vamos ficar nervosos, porque a gente sabe que a gente está sendo avaliado. Estar aqui, ao vivo, falando sobre determinadas coisas, deixa a gente ansiosa também, mesmo que a gente faça lives, sempre. Então, a situação, a avaliação, deixa você nervoso. Então, não se culpa por isso, porque isso vai ser um outro fator de ansiedade. Eu não deveria estar nervosa. É bem por aí mesmo, viu, Cíntia? Eu acho que a gente pincelou os assuntos principais. Esses temas, eles costumam ter muito assunto. A gente tem que aprofundar um pouquinho mais nessa questão de entrevista de emprego, de currículo, da questão do LinkedIn. Por quê? Eu recebo, Cíntia, diariamente, inúmeras dúvidas. Às vezes eu estou no portão da escola das crianças e uma mãe vem lá e fala assim, viu, falaram para eu colocar tal informação no currículo, eu coloco ou não? Nossa, eu não sei o que eu escrevo aqui.
Então é um assunto assim que gera muitas dúvidas. Muitas dúvidas mesmo. E você está atualizadíssima, né? Tá super, tá super atualizada com o que tá. Porque essas coisas mudam, né? Essas Mudam. coisas mudam constantemente. Claro, existe uma lógica que existe há anos, né? E, por exemplo, a questão de não mentir no currículo, ela vai existir eternamente. Sim, Mas, né, assim, a forma como você coloca as informações no seu currículo, elas mudam. Então, se mudam. atualiza, procura informação, procura profissionais. E a Erika está super atualizada quanto a isso. Tô, eu acho que faz parte do meu trabalho, então eu procuro ler, me atualizar sobre tudo. Os meus clientes também me atualizam muito, porque eu recebo os feedbacks deles que acabam passando por esse processo com os entrevistadores e me falam, olha, eles me perguntaram isso, às vezes saem algumas perguntas que eu nem imaginei. E aí já serve como base para os próximos clientes. Falo, gente, se prepara, porque um cliente X passou por essa situação. Então, se prepara porque pode acontecer com você também. Faz parte do meu papel, é o que eu falo. Não sofra, busca ajuda. Seja para autoconhecimento, seja para fazer um processo seletivo, seja para fazer uma transição de carreira. Para tudo, hoje em dia, existem profissionais credenciados, habilitados, que podem te ajudar nesse quesito. Tem gente que fala, mas eu já estou há 6 meses procurando e não consigo. Tem alguma coisa que não está dando muito certo, não está casando. Então, é o momento de você olhar para você, eu falo que é o momento de você investir em você, buscar um profissional para que ele possa ter esse olhar técnico, porque a gente tem um olhar técnico, né, Cíntia? A gente, dentro dessa área, a gente sabe, eu falo para os meus clientes, eu já estive sentada do outro lado fazendo processos seletivos para muitas empresas, então eu sei exatamente o que o recrutador quer ouvir. Eu sei o que ele busca de um candidato, então eu vou te ajudar a atingir esse resultado. E aí vai muito de você, né? Você precisa também estar ali dentro do processo, porque tem cliente que fala assim, eu não sei se eu quero. Eu falo, então pensa. Se não quer, rever. Rever se você quer mesmo fazer essa transição, se você quer mesmo fazer essa mudança, porque exige um esforço. Não é simples. Não, não é mesmo. Exige um esforço, demanda energia, né? Mas assim, é necessário, né? Se você tá afim, investe em você. Uhum. Investe em você, então vai procurar informação, vai procurar profissionais adequados. E estamos aqui também para tirar as dúvidas de vocês e para ajudar vocês nesses processos. Eu estou numa outra pegada, que é a pegada do empreendedorismo, do posicionamento profissional, mas também em trabalhar competências profissionais, mas no aspecto quando você já está na empresa, já está lá dentro. A gente tá, esse know-how aí está super preparada também para ajudar as pessoas antes do processo. Perfeito. Cíntia, se tem mais alguma dúvida aí no chat? Não estou vendo. Gente, vocês têm alguma dúvida? Aproveitem a presença da Érica aqui. Dúvida de currículo, de LinkedIn, de entrevista. A gente está aqui à disposição. Segue o meu perfil que lá eu posto diariamente muitas Sim. dúvidas, aquelas perguntas tão temidas, aquelas respostas que eu não posso dar, aquela informação que não deve no meu currículo. Pode entrar lá no meu LinkedIn, @ericaferrarese.carreira, que lá vai estar todas as informações. É interessante vocês se atualizarem. É o que eu falo. Independente de você estar buscando um emprego ou não, tem alguns pontos que são fundamentais. Aumente sua rede de network. Você Isso. precisa ter uma boa rede de network. E existe, é muito daquilo. Tem pessoas que você vai abrir a porta da tua casa e você vai pôr para dentro. E tem pessoas que são seus contatos profissionais. Então você tem que saber diferenciar e precisa ter essa rede de network até com as pessoas que você não quer abrir a porta da tua casa. Eu brinco com isso. Ah, Isso. eu não gostava do meu chefe, eu não quero ter contato com ele. E aí eu falo assim, mesmo assim, mantenha uma relação cordial. Eu acho que isso é importante. Autoconhecimento, busca, entenda quem é você, o que você quer, o que você precisa, como é que você se sente feliz. As pessoas falam, eu não me sinto feliz de jeito nenhum.
Então tem alguma coisa errada. Em algum momento você precisa se sentir feliz. Outro ponto que é extremamente importante, posicionamento de mercado de trabalho. Você precisa se posicionar, você precisa ter uma imagem criada para o mercado de trabalho de modo geral. As pessoas não se preocupam com isso. Isso é necessário. Tem também a questão de se atualizar, Cíntia. É o que a gente falou no começo. Precisa estar atualizado. Precisa ler informações sobre a sua área de órgãos credenciados, órgãos fidedignos, porque sai muita coisa na internet. O LinkedIn mesmo se abre e tem muita informação que não está legal. Mas, ó, vamos lá. Vamos estar atualizado, que isso é extremamente importante. E eu acho que é o principal que eu escuto e eu acabo encorajando as pessoas diariamente. Nunca é tarde para mudar. Se você não está feliz, se tem uma inquietude, é o momento. Então você precisa efetivamente pensar em reprofissional e, se necessário for, mudar sim, fazer uma transição de carreira sim. O mercado ele acabou se tornando muito flexível. Então tem profissões hoje que você exerce sem saber que aquilo é uma profissão. Exerce mais por amor. Então isso é importante. É importante fazer essa avaliação. Com certeza, né? Eu acho que entender também que você pode aprender sempre, né? Você pode se atualizar e se preparar, porque a gente não pode entrar naquela coisa da síndrome de Gabriela, nascer assim, você sempre assim, né? E direito, mas dá para saber, né, do que eu estou falando. Então, não se acomode. Atrás das informações, de melhorar, de se adaptar. O mercado de trabalho realmente está muito diferente, né? E, Érica, de novo, muito obrigada. Eu é que te agradeço pela oportunidade. Pela segunda vez, assim, fico muito feliz de ter você aqui, né? Você é uma pessoa que você sabe que mora no meu coração. Tenho muito orgulho, né, da profissional que você se tornou e agradeço demais pelas informações, de coração. Bom? Eu que te agradeço pela oportunidade. Você sabe que tudo que eu me tornei tem um dedo seu, porque você foi minha gestora e me ensinou muito. Eu acho que é gratidão por tudo isso. Nós ficamos à disposição, caso alguém não tenha mandado alguma dúvida ou até tenha, manda pra gente nas redes sociais que a gente responde lá no bate-papo. E é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Pode ter certeza que você vai ser chamada de novo. Né? A gente tem muita coisa ainda programada aí para o resto do ano, né? Para o projeto. Já contei para vocês que esse projeto faz parte de um sonho meu. Mobilizar mulheres, ensinar mulheres, trazer mulheres para falar com outras mulheres, né? Então, perfeito. Esse é de mães, mas no próximo a gente deve ter mais informações aí voltadas para empreendedorismo. E a Érica com certeza vai voltar. Pode contar comigo, eu acho que a gente tem que dar voz a essas mulheres e a gente tem que começar a entender que se você não está feliz, alguma coisa não está bem. Então é hora de refletir. Dá uma chacoalhada, é isso aí. Próxima live, deixa eu só dar esse recadinho, aproveitando que o Instagram não derrubou a gente. Próxima live, segunda-feira, 9 horas, sobre maternidade solo. Vai ser um tema muito legal. Duas mães solos falando, né? Eu já não sou mais sozinha, né? Mas fui mãe solo durante muito tempo. Vou falar com a Carol, que é a psicóloga também. Vamos contar um pouquinho aí desses desafios. Perfeito, ó. Tô aqui e vou assistir porque eu tenho certeza que tem conteúdo maravilhoso nessa próxima live. Com certeza. Na segunda-feira tem duas, tá, gente? De manhã, 9 horas com a Carol, falando de maternidade solo. 20h30, autocuidado na maternidade, com a Viviane. Tá bom? Espero vocês, gente. Obrigada, Érica, de novo. Boa noite, viu? Imagina, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Beijo. Até mais. Beijo. Até mais.